Olá, você está vendo o canal do Fundo ao Foco. Aqui eu compartilho experiências sobre meus 15 anos de erros com o dinheiro, agora transformados em conhecimento. Você não está cansado? Está fugindo de si mesmo. Existe um tipo de pessoa que vive sempre recomeçando. Novo emprego, nova cidade, novo relacionamento, novo plano, novo sonho, nova tentativa. Mas no fundo nunca consegue permanecer tempo suficiente em lugar nenhum para construir algo sólido. E por muitos anos eu fui exatamente assim. Eu achava que meu problema era o lugar. Achava que meu problema eram as pessoas. Achava que meu problema era o trabalho. Achava que meu problema era a situação financeira. Então sempre que algo começava a dar errado, eu fazia aquilo que sabia fazer melhor. Fugir. Se surgia um problema, eu queria mudar. Mudar de endereço. Mudar de cidade. Mudar de planos. Mudar de emprego. Mudar de relacionamento. Mudar de vida. Mas nunca percebi uma coisa. Eu mudava de ambiente, mas continuava levando comigo a mesma mente, os mesmos hábitos, os mesmos medos, os mesmos comportamentos, as mesmas decisões impulsivas, e por isso os problemas sempre voltavam, talvez com nomes diferentes, talvez em lugares diferentes, mas voltavam, porque o verdadeiro problema não estava fora, estava dentro de mim, e foi muito difícil admitir isso, porque enquanto você culpa tudo ao seu redor, você evita olhar para si mesmo. É mais fácil dizer, ninguém me entende. É mais fácil dizer, não tive oportunidades. É mais fácil dizer, as pessoas me prejudicaram, do que reconhecer que muitas vezes somos nós, mesmos que estamos destruindo nossa própria vida. Eu era extremamente instável. Na área financeira, eu começava algo cheio de entusiasmo. Tinha ideia, fazia planos, sonhava grande, mas depois de um tempo eu me cansava, perdia o foco, me frustrava rápido, então abandonava tudo para começar outra coisa. E o pior é que no começo toda nova ideia parecia perfeita, parecia que finalmente eu tinha encontrado o caminho certo. Mas depois de um tempo, acontecia a mesma coisa novamente, porque o problema nunca foi apenas o negócio, era a minha incapacidade de permanecer, minha incapacidade de criar raízes, minha dificuldade em suportar processos. Eu queria resultados rápidos, queria fugir da dor do desenvolvimento, queria colher sem permanecer tempo suficiente no processo. E isso não acontecia só nas finanças. Acontecia nos relacionamentos também. Eu tinha dificuldade de permanecer emocionalmente presente, sempre inquieto, sempre insatisfeito, sempre sentindo que precisava mudar alguma coisa, como se felicidade estivesse sempre no próximo lugar, na próxima fase, na próxima conquista, na próxima pessoa. Mas sabe o que descobri? Quem vive fugindo nunca encontra paz, porque paz não é ausência de problemas. Paz é maturidade para enfrentá-los. E durante muito tempo eu não queria enfrentar nada. Eu queria escapar, porque enfrentar exige responsabilidade, exige reconhecer erros, exige admitir falhas, e eu não estava preparado para isso. Então eu fazia o que muitas pessoas fazem sem perceber. Tentava anestesiar minha realidade através da mudança constante. Mas existe uma verdade dolorosa. Você pode trocar de cidade, pode trocar de relacionamento, pode trocar de emprego, pode trocar de casa, pode trocar de aparência, pode trocar de vida externa, mas enquanto você não mudar por dentro, os mesmos ciclos vão continuar se repetindo. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Os cenários mudavam, mas os resultados eram parecidos. As frustrações voltavam, as perdas voltavam, a instabilidade voltava. Até que um dia eu comecei a perceber algo muito forte. Eu não estava apenas cansado da vida, eu estava cansado de fugir de mim mesmo, porque fugir cansa, fingir cansa, recomeçar toda hora cansa, viver sem direção cansa. E chega um momento em que você percebe que o maior peso da sua vida não são os problemas, é carregar uma versão sua que você sabe que precisa mudar. E talvez uma das coisas mais perigosas da instabilidade seja que ela impede raízes. Você não constrói profundidade, não constrói constância, não constrói constância, não constrói disciplina. As pessoas começam a olhar para você e pensar, ele nunca termina nada, ela sempre muda de ideia, ela nunca permanece. E aos poucos isso começa a afetar todas as áreas da vida, porque crescimento exige permanência. Tudo na vida precisa de tempo para amadurecer. Relacionamentos, negócios, projetos, emocional, espiritualidade. Mas quem vive fugindo nunca permanece tempo suficiente para florescer. E talvez alguém esteja ouvindo isso agora e se identificando profundamente. Talvez você também viva cansado, mas não porque trabalha demais. Talvez esteja cansado porque vive tentando escapar da realidade. Talvez você esteja fugindo de conversas difíceis,
fugindo de responsabilidades, fugindo de mudanças internas, fugindo de encarar quem você se tornou. E eu entendo isso, porque olhar para dentro dói, reconhecer nossos próprios erros dói, admitir que o problema também está em nós dói, mas existe algo ainda mais doloroso: passar a vida inteira repetindo ciclos destrutivos sem nunca mudar. Hoje eu entendo que estabilidade não significa ausência de problemas, significa permanecer firme mesmo quando os problemas aparecem. E isso mudou minha visão completamente, porque antes qualquer dificuldade já me fazia querer desistir, qualquer pressão já me fazia querer fugir, qualquer frustração já me fazia querer fugir. Mas maturidade é entender que desconforto faz parte do crescimento. Raízes profundas são construídas em tempos difíceis. E talvez uma das maiores transformações da minha vida aconteceu quando parei de perguntar como eu fujo disso e comecei a perguntar por que isso está tentando me ensinar. Foi aí que comecei a amadurecer. Foi aí que comecei a criar raízes. Porque muita gente começa motivada, mas poucos permanecem disciplinados. Hoje eu percebo que o maior inimigo da minha vida por muitos anos não foi a falta de oportunidade, foi a falta de estabilidade emocional. Era minha dificuldade de permanecer, minha dificuldade de suportar processos, minha dificuldade de enfrentar a realidade. E talvez alguém precise ouvir isso hoje. Você não precisa fugir para começar de novo. Talvez você precisa parar de fugir para finalmente crescer. Porque enquanto você continuar tentando escapar dos problemas que você mesmo cria, continuará vivendo os mesmos ciclos. Em lugares diferentes, com pessoas diferentes, mas com as mesmas dores. A mudança verdadeira começa quando você entende que o lugar mais importante que precisa ser transformado não é sua cidade, não é sua conta bancária, não é seu relacionamento, é seu interior. Porque quando sua mente muda, suas decisões mudam. Quando suas decisões mudam, sua vida começa a mudar também. E se existe uma frase que eu gostaria de deixar hoje é essa: quem vive fugindo dos problemas acaba fugindo da própria evolução. Do fundo ao foco.